Medicina do conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Chegando aí, mais um podcast do Anestesiador. O podcast de hoje fala sobre a controvérsia a respeito do lançamento das diretrizes de sepse no JAMA, no mês de fevereiro de 2016. E por que o Instituto Latino-Americano de Sepse não endossou as novas definições publicadas nesse número do JAMA? Foram publicadas no JAMA as novas definições de sepse, iniciativa da Society of Critical Care Medicine e a European Society of Intensive Care Medicine. O Instituto Latino-Americano de Sepse não foi convidado a ler anteriormente o documento e a endossá-lo. Entretanto, recusaram o endosso, juntamente com outras sociedades de peso, como a American College of Chest Physicians e a American College of Emergency Physicians. Willis enviou uma carta ao JAMA onde ele expõe as razões para a recusa. E são elas: somente 17 pessoas constituíram o grupo desenvolvedor do conceito, todas pertencentes a países de primeiro mundo. Como sabemos, a sepse se comporta de forma diferente nesses cenários e nos países conhecidos como de baixos e médios recursos. Assim, eles acham inadequado que nenhum desses países tenha tido direito à voz e a voto. Embora esse documento tenha sido endossado por algumas sociedades dos países com baixos e médios recursos, Willis esperava que as nossas necessidades tivessem sido discutidas antes da finalização do documento, pois recusar endosso pode ser um desafio para algumas dessas sociedades, dadas as relações políticas existentes. Em segundo lugar, os novos conceitos limitam os critérios para definir presença de disfunção orgânica e irão selecionar uma população mais gravemente doente. Por exemplo, pacientes somente com hipotensão ao Glasgow menor que 13 não têm disfunção orgânica pelos novos critérios. Isso pode ser de interesse para os países mais privilegiados, hoje sofrendo com excesso de sensibilidade, mas vai contra os interesses dos países de baixos e médios recursos, onde estamos tentando aumentar a percepção para o problema. Terceiro, Willis discorda fortemente do exposto que SOFA é usado para triagem e manejo dos pacientes. Aguardar a ocorrência de 2 critérios do SOFA para desencadear conduta não seria aceitável. Esses pacientes já têm elevada mortalidade no nosso país. O modelo estatístico desenvolvido visa predizer mortalidade e não foi validado como estratégia de triagem de pacientes. Qualquer processo de melhoria da qualidade dos países com baixos e médios recursos deve centrar-se na detecção precoce de uma possível infecção com base em critérios de CIRS e qualquer disfunção orgânica. E por último, níveis elevados de lactato, mesmo se maiores de 4 milimol por litro, não fazem mais parte dos critérios de disfunção orgânica que definem sepse. A hiperlactatemia é um componente necessário, se disponível, para a definição de choque séptico. Ou seja, os novos critérios assumem que pacientes sem hipotensão e com hiperlactatemia não têm maior risco de morte. Willis discorda profundamente. A presença de ambas as variáveis aumenta claramente o risco de morte, mas ambos são fatores de risco independentes. Pelas novas definições, poderíamos ter uma situação estranha em que um paciente de 99 mil plaquetas ou bilirrubina de 2,1 mg por decilitro, ou PO2 sobre FiO2 de 290, seria considerado como tendo sepse, enquanto um paciente com lactato ao longo de 4 milimol por litro teria apenas infecção não complicada. Esse documento foi produzido pelo Instituto Latino-Americano de Sepse e endossado por importantes profissionais que atuam na terapia intensiva nacional de renome internacional, que se mostram profundamente decepcionados e lamentam que esse documento, publicado no JAMA, pretenda conduzir a forma com que a sepse é tratada, não só no mundo desenvolvido, que teve voz e voto, mas também nos países com baixos e médios recursos, que, embora abriguem a grande maioria da população mundial, foram totalmente esquecidos. Vamos aguardar os editoriais que surgirão a respeito do caso para novas discussões. Este foi mais um podcast do Anestesiador.